Eu sou o pastor Adilson Yuli. Estaremos dando prosseguimento ao treinamento de obreiro. Nesta semana estamos discorrendo a respeito de um tema importante que a igreja precisa estar ministrando, que os pastores, que os obreiros que ocupam o púlpito, que os professores das escolas dominicais, nós precisamos estar abordando sobre este tema, a misericórdia de Deus. E o tema de hoje, vá e faça o mesmo. Ou seja, coloque aquilo que você aprendeu na prática. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: faça isso e viverá. Amados, o Evangelho, ele nos traz mudança. Ele nos traz mudança de caráter. Na maioria das passagens bíblicas, nós vemos um ensinamento de Jesus e logo em seguida um relacionamento, a prática daquilo que foi ensinado. Aquele homem da lei, aqui falou de um perito da lei, poderia ser um escriba, um sacerdote, um fariseu, seja lá o que for. Ele conhecia a lei. E ele aborda Jesus em relação às pessoas que vão morar no céu, amados. Essa nossa preocupação, quando nós abrimos um ministério, quando nós estamos à frente de um trabalho, a Bíblia nos orienta: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dos pastores. Esta foi a missão de Jesus aqui na terra, pregar a verdade. E aqui nós vemos que este homem pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus começa a discorrer a respeito de uma história. Ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amados, um sacerdote é um homem que conhecia profundamente as Escrituras. Levita era um homem separado para estar ali cuidando das coisas do templo. Pessoas que adoravam o Senhor, enfim, são pessoas que tinham um relacionamento
profundo com as coisas de Deus, mas o seu coração, nós estamos falando aqui sobre o amor ao próximo. É muito fácil você ver dentro da igreja, querido, uma mãe amando o seu filho, cuidando, uma avó cuidando do seu netinho. Eu sempre ministro a respeito deste amor de mãe para com filho, de avó para com neto. Isto é um amor natural, é do ser humano, mas eu estou aqui me referindo à misericórdia de Deus. Aqui nós vimos em contraste com o sacerdote, em contraste com o levita, nós vimos o samaritano, ele teve compaixão deste viajante, querido. É quando nós sentimos a dor de outra pessoa, é quando nós fazemos sem interesse, sem nada em troca. A gente vê políticos, entre aspas, fazendo obras de caridades, entregando marmitex daqui, entregando sacolão, mas nós percebemos que há um interesse em todo o seu trabalho. E aqui este samaritano, ele estava na sua viagem, ele para, ele socorre, ele cuida das feridas, ele gasta o seu material, ele gasta o seu azeite, o seu vinho. Naquela época usavam isso para tratamento de muitas chagas, de muitas feridas. E eu vejo aqui um ato de amor, querido, quando ele coloca este moribundo, este viajante, que ele não sabia nem quem era o nome, ele coloca no seu animal. O samaritano, querido, era um povo que vivia em discordância com os judeus, era uma rixa antiga, e Jesus, ele ministra exatamente para quebrar paradigmas. Quando aquele sacerdote, aquele conhecedor da lei, pergunta quem é meu próximo, e o Senhor Jesus coloca esta parábola aqui, querido, nós vemos que uma situação de compaixão que o sacerdote não teve, que o levita não teve. Qual desses três você acha que teve misericórdia desse viajante? E o perito da lei disse, foi o último. Então Jesus diz a ele, vá e faça o mesmo. Este é o evangelho verdadeiro, querido. É quando nós aprendemos o que está escrito aqui e nós colocamos em prática. Toda a Bíblia, ela nos orienta a não apenas tomar conhecimento da palavra, mas fazer o mesmo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso aqui é uma orientação, amado, que o apóstolo Paulo está nos passando. Jesus, embora sendo Deus, ele não usou ser Deus, tomou forma de servo, se tornou homem igual a você, igual a mim. E na sua missão como homem, ele foi obediente, e obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte, segundo aqui está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, morte de cruz. Jesus teve misericórdia.
mas ele nos deu o exemplo. O Evangelho, amados, o Evangelho é que você e eu, nós precisamos tomar conhecimento que Deus é misericórdia. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 5, ilustra. Nós éramos outrora, noutra época, antes de ter um encontro com Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, outrora, no passado, nós éramos filhos da ira, andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo, querido, em misericórdia, e pela graça nós fomos alcançados, fomos salvos. A partir do momento que você levantou a sua mão, eu levantei a minha mão, o Espírito Santo de Deus adentrou-se, tomou conta do nosso espírito e passa a nos guiar para uma vida melhor, para uma vida de retidão. Ei, querido, não basta você conhecer a palavra, você precisa ser o exemplo. Quantas oportunidades Deus está te dando para que você possa exalar o bom perfume de Cristo. Nos ajude, amado, a ministrar sobre a sã doutrina, sobre a graça de Deus. São temas que nós estamos nesse treinamento de obreiro, falando com pessoas que querem morar no céu, mas também que querem se dispor, se alistar a ser um servo do Senhor, maduro, conhecedor da Bíblia, tendo fruto do Espírito. Amém, amados?